João 20, 19 diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se em pé no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor venha conduzir esse momento para o teu louvor e para a tua glória, abrindo a nossa mente e o nosso coração para absorver essa palavra que traz vida a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O contexto dessa passagem que nós vemos, ele vai falar sobre a visão que Maria tem sobre Jesus. Depois de ressurreto, ele aparece a ela vê e ele diz: anuncie isso aos outros discípulos. O curioso é que logo em seguida nós encontramos esses discípulos fechados dentro de uma sala, de uma casa, apavorados com medo dos judeus, mesmo ouvindo que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, ouvindo Maria dizendo: ele vive, eu o vi. Os discípulos estão trancados numa casa, apavorados. Qualquer semelhança com o nosso contexto não é mera coincidência. A palavra, a expressão aqui que eles estavam com medo dos judeus, é a palavra que a gente usa muito no contexto brasileiro e até em outros países, está virando até, está sendo banalizada aquela expressão fobia. Hoje a gente fala de homofobia, gordofobia, não sei mais o que, cristofobia, e a gente banaliza, mas a expressão tem a ver com pavor. A ideia é de você fugir de medo, você não conseguir encarar, você não conseguir continuar a vida, a caminhada, você fugir de medo, estar apavorado, aprisionado pelo medo. Literalmente, eles estão trancados, as portas estão cerradas, ou talvez na sua versão, estão trancadas porque eles estão tomados pelo pavor, dominados pelo medo, completamente dominados pelo medo. E aí a gente começa a aprender aqui com esses discípulos, como é que eles vencem esse medo, como é que eles superam esse pavor que estava dominando cada um deles. Como é que a gente vence o medo? A primeira coisa que a gente aprende aqui, que eu gostaria de refletir com os irmãos, é que os discípulos, eles superam o medo, o discípulo vence o medo, quando Jesus está manifesto entre eles. Eles começam a superar o medo com a manifestação de Jesus entre eles. Nós precisamos dessa manifestação na nossa vida, no nosso meio, no meio da comunidade dos santos. Porque nem sempre há manifestação de Deus. Às vezes, na vida daqueles que se dizem cristãos, nem sempre há manifestação de Deus. Às vezes, naqueles lugares onde se reúnem igrejas, ou que se dizem igrejas, nem sempre Jesus está no meio deles. É só a gente lembrar de Laodiceia. E aí a gente aprende com Laodiceia que Cristo não se manifesta em uma igreja que se considera autossuficiente. Em uma igreja em que bate no peito e diz: eu tenho tudo, eu sou rica, eu tenho muita produtividade. E o texto diz que naquela ocasião, Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato, apelando a cada um para que abra essa porta e o receba de fato, para que ele se manifeste na vida dessa pessoa. Mas há uma igreja ali, uma cidade que ostenta o seu poder, ostenta a sua riqueza, a sua produtividade. No entanto, Jesus está do lado de fora. Então é possível não ter Jesus manifestado no meio de uma igreja. Assim como é possível alguém que se diz cristão não ter essa presença manifesta em sua vida. É só a gente lembrar do episódio de Lucas capítulo 11, onde Jesus fala sobre pessoas que tiveram uma experiência de limpeza em sua vida, sentiram-se perdoadas. É aquele
que encontrou uma vida e libertou o espírito imundo que ali havia. Mas, no entanto, esse espírito imundo anda por lugares áridos e volta para aquela casa, encontrando aquela casa vazia, adornada, traz outros 7 com ele, e aquela situação fica pior do que a primeira. Qual é o grande problema dessa situação ilustrada por Jesus ali? É ter a casa vazia. É você ter uma experiência com Cristo, mas não se preencher da presença de Deus. É não ter Cristo como Senhor absoluto da sua vida, como nós cantamos aqui. Não tê-lo como Senhor e Rei da nossa vida. É possível não ter essa manifestação. Tiago também vai dizer que uma outra possibilidade de se dizer cristão, mas não ter Deus em sua vida, é aquele que tem uma alma dobre, um ânimo dobre, aquela pessoa ambígua, que vive em ambiguidade, tem uma alma para Deus, tem a outra para o mundo, para satisfazer as paixões terrenas. Tiago diz, não é possível você ter Deus, porque quem quer ser amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. Então nem sempre Cristo está manifestado em igrejas e em pessoas. Nem sempre. Agora, uma coisa que vale trazer aqui, para entender essa manifestação de Deus, é a gente lembrar do que falamos há poucos dias atrás, domingos atrás, aonde Ele se manifesta especialmente. Aonde é que nós somos elevados ao Santo dos Santos, e por causa do sangue de Cristo temos acesso à presença de Deus Pai. Hebreus vai dizer que é justamente no ajuntamento dos santos, é na congregação dos santos, é ali que nós somos elevados à presença de Deus Pai, e temos uma experiência muito mais sublime que o próprio Adão tinha no paraíso, muito mais sublime, e por isso ele faz questão de terminar aquele texto dizendo, não deixei de estar juntos, de se reunir, porque é nesse momento em que, como a gente costuma brincar, é que a mágica acontece. Existe um elemento aqui importante, e que na nossa tradição evangélica a gente relativiza um pouco, porque nós, por enfatizarmos tanto a soteriologia, a doutrina da salvação, temos uma eclesiologia muito limitada algumas vezes. O finado Robson Cavalcante dizia que nós sofríamos como evangélicos latino-americanos de um processo de anabatização das igrejas, que é aquele movimento radical da reforma que rompe com tudo, é aquela identidade por antagonismo, que são os católicos, nós somos o contrário. E aí a gente tem uma eclesiologia tem a ver com a igreja, é a doutrina da igreja, mais enfraquecida. A gente perde aquele elemento sacramental, a presença dos santos, o ajuntamento e a manifestação de Deus nesse ajuntamento. Isso é sublime, a gente não pode perder de vista. Embora o momento dificulte para muitos, a gente não pode mudar o discurso relativizando esse imperativo bíblico do ajuntamento dos santos. Isso ocorre desde o nascedouro da igreja. E por mais que muitos questionem a história da igreja, o Espírito Santo, meus irmãos, não ficou ocioso 1700 anos sem inspirar homens para dizer que isso é importante, isso é crucial. Tem muita gente querendo inventar a roda, mas a gente deveria olhar para a história e aprender com os nossos irmãos, porque esse momento é crucial, é essencial para nós, é o momento onde nós somos elevados ao Santo dos Santos, a presença de Deus, aqui é a manifestação de Deus. Por isso nós não podemos banalizar esse momento tão precioso para os cristãos. Na presença de Deus, quando nós nos unimos como corpo de Cristo, e por isso que as expressões, as figuras sempre trazem a ideia do coletivo, do plural. Vocês são o corpo de Cristo, vocês são a família de Deus, vocês são o edifício de Cristo que está sendo construído dia após dia, porque está sendo colocada pedra sobre pedra, e você é uma pedra, você não é o edifício. O edifício somos nós, o edifício é o ajuntamento que está sendo construído. Então a ideia de coletivo, de plural, e Deus se manifesta nesse plural, nesse coletivo, nessa comunidade. Por quê? Porque Ele mesmo é uma comunidade de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora,
é bem possível nós sabermos que Cristo está conosco e ainda assim não superar o medo. Ainda assim, como que esquecer de quem está conosco. Lembra dos discípulos no barco, apavorados, a tempestade batendo forte e Jesus dormindo. E qual é a palavra dos discípulos? Senhor, você não se importa com a gente? Vamos morrer e o Senhor está dormindo, acorda. Às vezes a gente está assim, olhando para as tempestades e se esquece que Cristo está conosco no barco. Ele está conosco. E a gente fala, ele está dormindo. Ele não está prestando atenção nessa tempestade, nesse caos, nessa crise. Quem sabe você que é cristão mesmo, tem Cristo na sua vida, congrega, tem relação com os santos, comunhão com os santos, mas tem olhado para as tempestades, tem olhado para o Brasil, tem olhado para tanta coisa errada e falado, não é possível, Deus está dormindo. Ele não está se importando com a gente, não é possível isso. Tem algo a mais aqui para fazer a gente superar o medo. O texto nos mostra que os discípulos, eles superam esse pavor, esse pânico, quando eles acolhem a palavra de paz do nosso Senhor. Cristo se aproxima, está no meio deles, se manifesta, a porta está trancada e ele surge no meio deles, ele se manifesta no meio deles e diz, paz seja convosco. Aqui tem a ver com a audição do discípulo. Ele está falando com os seus discípulos. Ele está falando conosco nessa noite também. Amém? Paz seja convosco. A palavra aqui, eirene, tem a ver com a vida estar alinhada com o todo. Você estar integrado totalmente à vontade de Deus. Muito com a ideia que eu falei aqui do Shalom. Ele está totalmente ajustado à vontade de Deus. Você está alinhado ao todo, ajustado ao todo. A tua vida está sendo orientada pela palavra de Deus. Porque nem sempre a gente acata a palavra de Deus. Quantos exemplos nos evangelhos de pessoas que estão diante de Jesus e não abraçam a palavra dele, não acolhem a palavra dele. Quantos que se dão conta de quem está de fato ali e tem uma atitude diferente? Quantos que têm a atitude do mendigo à beira do caminho? Alguns falam de 2 cegos, de 1 cego, mas a atitude de Bartimeu, que vai ser mais detalhada por Lucas, quantos têm a disposição dele, no meio da multidão, a ouvir, Jesus de Nazaré está passando. Eu gosto da narrativa de Lucas. O cego está sentado, começa a ouvir o alvoroço, e ele fala, o que está acontecendo? E alguém diz, Jesus de Nazaré está passando. O texto diz que imediatamente ele começa, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, o pessoal fala, fica quieto, não incomoda o mestre, e aí ele começa a gritar ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até ele conseguir a atenção de Jesus. Tinha uma multidão, mas nem todos gritaram e foram visitados por Cristo, tiveram a cura de Cristo, foram atendidos por Cristo, porque nem todo mundo se dá conta e acolhe a palavra de Cristo, nem todo mundo se dirige a Ele, crendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Davi, que Ele é o Rei, e que Ele está nesse lugar, e porque Ele está nesse lugar, Ele pode tocar o nosso coração e trazer cura, e afugentar todo o medo da nossa alma, porque isso tem a ver com abraçar a palavra de Cristo, é permitir que ela norteie a tua vida, que ela guie, que ela conduza os teus passos, que ela venha dissipar os medos da tua alma, que ela venha acabar com todo o pavor do teu coração, com todo o pecado, com todo o sofrimento. É você se ajustar na palavra de Cristo. Como é que ele vence o medo? Ele acolhe a palavra de Cristo, ele abraça a paz de Cristo, a eirene, a vida dele está ajustada. Mas a gente aprende algo mais aqui. Como é que os discípulos superam o medo? Ele falou de audição, agora ele fala de visão. Ele diz, paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Como é que a gente supera o medo? Quando a gente olha para a vida a partir da ressurreição. Quando a gente olha para a tempestade a partir da cruz e da ressurreição. Os discípulos estão apavorados, com as portas trancadas. Jesus se manifesta. Jesus diz: paz seja convosco. Ele mostra as mãos, mostra o lado. Sou eu. Jesus está dizendo: sou eu. Eu venci o pecado. Eu venci a morte, eu venci todas as coisas, eu acabei com o seu drama, eu acabei com o sofrimento, você está reconciliado com o Pai, a paz reina entre você e o meu Pai, você tem vida, você pode vencer a morte não tem a palavra final sobre você. Quando a gente ouve isso, quando o nosso olhar está direcionado no sepulcro vazio, a gente olha para a vida de outra maneira. Porque se você tem acesso agora ao Pai pelo sangue de Cristo, que venceu a morte, eu não tenho que temer mais essa morte, porque eu já estou na vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim já passou da morte para a vida. Quando os discípulos escutam isso, quando eles veem Jesus mostrando as marcas no seu corpo, e ele voltou dentre os mortos, venceu, os discípulos se alegram. Lembra do ambiente, lembra do contexto. O contexto é de pavor, o contexto é de pânico, fobia, fugir de medo. E no meio de um contexto de medo, a partir da visão de Cristo, do Cristo ressurreto, eles se alegram, eles se regozijam, eles, como diz a expressão grega aqui, se deleitam na graça de Deus. Como é que a gente encara e vence os medos? Mergulhando na graça de Deus, experimentando a bondade de Deus, olhando para Cristo, olhando para aquele que venceu o teu pecado, olhando para aquele que diz: você já está em mim, você já está reconciliado com o Pai, eu intercedo pela tua vida, eu estou convosco, você não precisa temer mal algum, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Experimentar a graça de Deus renova a nossa força, enche o nosso coração de esperança, e a gente encara a vida. A gente encara a vida. Eles estão aprisionados pelo medo, mas agora a graça começa a transbordar na alma de cada discípulo. Eles começam a se regozijar em Deus, porque experimentam da bondade, da graça. Eles estão olhando para o Criador. O que falta para nós muitas vezes, e que nos leva a viver aprisionados pelo medo, é porque nós não olhamos para a vida a partir do Cristo ressurreto. Por que os cristãos continuaram a se reunir em catatumbas, nas casas, mesmo sendo ameaçados constantemente pelos romanos, mesmo vendo muitos dos seus irmãos sendo lançados aos leões, aos gladiadores, mesmo muitos sendo mortos ao fio da espada, sabendo que Tiago havia sido morto, sabendo depois de anos que todos os apóstolos haviam sido mortos, haviam sido perseguidos. Por que os cristãos continuaram? Porque eles viram o Cristo ressurreto. Como é que a gente supera o medo? Olhando para a cruz, para o Cristo ressurreto. Ele surgiu dentre os mortos, você já passou da morte para a vida. E aí, a gente pode dizer com o apóstolo Paulo: viver é Cristo, e morrer é lucro. Quem diz isso hoje? A maioria de nós teme desesperadamente a morte, o que comprova um pouco talvez da nossa timidez e da nossa pouca fé. Paulo diz: se eu morrer vai ser lucro, porque os meus olhos já estão lá na eternidade,
Eu quero estar com o meu Senhor, eu quero entrar no descanso eterno, eu quero estar na Assembleia dos Santos, junto com milhares de milhares, milhões de milhões vestidos de branco, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra, o louvor, a riqueza, o domínio. Paulo quer estar lá, ele anseia estar lá. Ele diz para os filipenses: eu só estou aqui porque é preciso. Vocês precisam, eu preciso estar aqui por causa de vocês, mas no meu coração eu já queria estar lá. Às vezes, quem fala isso hoje? A gente fala: não, Senhor, espera um pouco aí. Começa a falar de escatom, de volta de Jesus. Não, espera um pouquinho, agora não, ainda não. Sabe por quê? Porque o nosso coração está aqui ainda. Os nossos valores estão aqui ainda. O nosso coração não brilha tanto como deveria brilhar pelas coisas sagradas e pela Nova Jerusalém, pelo reino eterno. Precisamos olhar para a vida a partir do Cristo ressurreto. É visão. Mas a gente supera o medo também, meus irmãos, perseverando na palavra de Cristo e prosseguindo para a missão. A gente supera o medo perseverando na ordem de Cristo. Curioso, porque Jesus, depois de mostrar suas mãos, mostrar o seu lado, tinha as marcas, ele diz novamente, de novo: paz seja convosco. Mas aí ele complementa: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Porque aqui, a importância dele repetir. E por que é importante na nossa caminhada repetir muitas coisas? Por que é importante se reunir toda semana? Por que a igreja decidiu fazer isso desde o início? Se reunir toda semana? Por que ela criou esse hábito de estar no primeiro dia da semana, congregando, louvando a Deus? Por que a gente tem que ficar meditando na Bíblia, que talvez você já leu várias vezes? Por que tem que ouvir sermão de texto que você já leu, já ouviu o sermão? Por que a gente canta o mesmo cântico, às vezes 1000 vezes na nossa vida? Por que a gente se reúne nos grupos? Por que a gente continua falando essa palavra? Porque nós precisamos disso. Porque nós somos seres caídos. A gente precisa estar sempre perseverando na palavra de Cristo. Por isso é importante rememorar. Por isso é importante repetir. Por isso é importante voltar para a Bíblia. Porque por mais que a gente sabe que Cristo, o amor dele dissipa o medo, daqui a pouco vem uma tempestade, parece que a gente esquece que o amor dele dissipa o medo. A gente esquece que Cristo está no barco. E aí tem que ouvir de novo que Ele está com você no barco. E aí você: é verdade, eu me esqueci que Ele está comigo no barco. Tem hora que eu esqueço, tem hora que eu fico olhando para o mar agitado e a tempestade, e eu esqueço que Ele está no barco. Você já sabe que Ele está no barco. Ele não é homem para que minta. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí vem a crise e a gente fala: Senhor, cadê você? Você não ouve mais a minha oração? Não aguento mais tanta angústia, tanta aflição, tanta injustiça. O Senhor está dormindo. A gente esquece que Ele está no barco. E precisa repetir, precisa voltar para a Bíblia e deixar o Espírito, mais uma vez, impregnar a verdade no nosso coração. Lembrar dos feitos do Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas Jesus dessa vez repete, e Ele não está falando aqui: paz seja convosco, para deixar os discípulos tranquilizados, as portas trancadas e desaparecer. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Por que Ele está apacentando novamente, usando a Irene? Se una ao todo, fique alinhado à vontade de Deus. Porque agora Ele está falando de uma paz que deve reinar, para que eles deem sequência na missão. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Como homem, como pobre, se identificando conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, sabendo o que é passar fome, sabendo o que é ter frio, sabendo o que é ser caluniado, sabendo o que é ser injustiçado. Quando você é injustiçado no seu trabalho, fica revoltado, lembre-se que o teu mestre foi injustiçado, muito mais do que você.
E nunca disse que nós não teríamos dificuldades. Ele diz, é assim que eu envio vocês. O Pai me enviou. Eu abri mão da glória. Eu vi e me identifiquei com vocês. Eu sei o que vocês passam, eu tenho empatia. É assim que eu envio vocês. Aliás, nós precisamos entender esse assim como. Tem um falecido teólogo equatoriano chamado Orlando Costa. Ele diz, nós precisamos resgatar o assim como de João. Lembrar que a missão envolve identificação com o outro, com o próximo. Entrar na dor do outro, se identificar com as dificuldades, o que faz a gente vencer vários preconceitos que às vezes a gente cria, bloqueios. Por que a gente cria? Porque não se aproxima e conhece o outro. Quando a gente supera essas barreiras, como Pedro superou para entrar na casa de Cornélio, porque quando ele vai à casa de Cornélio por ordem de Deus, e ali ele começa a pregar, e o Espírito Santo vem sobre aqueles pagãos, aqueles gentios, Pedro fica surpreso. Porque ele fala, Deus derramou o dom para os gentios. Fica surpreso. Por que ele ficou surpreso? Porque ele estava cheio de preconceito, cheio de barreira, de etnocentrismo, de preconceito, de quem sabe xenofobia, o medo do diferente, da outra cultura. E ali o Espírito começa a quebrar cada barreira em Pedro. E ele muda a postura, ele vai ter dificuldade, porque lá na frente ele vai pisar na bola de novo, e Paulo tem que repreender ele, mas ele vai mudando, vai sendo transformado, porque ele passa a conhecer o outro, é a experiência que Deus dá ao outro. A gente precisa se aproximar para quebrar essas barreiras. Dietrich Bonhoeffer fala que tinha um compromisso de levar 60 jovens a Cristo Jesus. E não consegue, prega e nada acontece. E aí ele se lembra do princípio do assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Princípio da encarnação, da identificação. Ele se muda do bairro nobre de Berlim e vai viver na periferia de Berlim, que eram os jovens que ele estava pregando. E aí ele passa a visitar a casa daqueles jovens da periferia e começa a conhecer as dificuldades daqueles jovens, lares desfeitos, dificuldades. E quando ele começa a entender as dificuldades, ele vai se envolvendo, pregando. No final daquele ano ele ganha 60 jovens para Cristo. O assim como. Só que o assim como exige coragem, exige paz, exige vencer o medo do diferente, as barreiras. Então Jesus está entrando aqui, repetindo, fala, para os discípulos perseverarem e acatarem a palavra de paz, mas para abrirem as portas e darem sequência na missão. E por fim a gente supera o medo, quando a gente é revestido pelo Espírito Santo de Deus. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes, os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoarem, os pecados serão retidos de vocês. Ele sopra prefigurando o Pentecostes, que a gente lê em Atos 2. Qual é a beleza, o impacto do Pentecoste? O que o Espírito Santo faz na vida de alguém? Olha para Gideão, o cara que está escondendo o trigo no tanque de prensar uva, porque não aguenta mais ver o trigo sendo roubado pelos midianitas. E Deus escolhe ele para ser o líder do povo, para conduzir o povo. E o anjo aparece e diz, valente do Senhor, poderoso guerreiro. Para um cara de uma nação pequena, um clã pequeno, menorzinho da família, não, mas não é possível, é para mim isso mesmo? Meu clã é o menor, começa a colocar alguns empecilhos, mas quando o Espírito Santo vem, porque em Juízes a gente vê Deus escolhendo homens para conduzir o povo, Gideão tem coragem, o texto diz que na hora da batalha, o Espírito Santo se apodera de Gideão, ele toca, dá o sinal para batalha, dos seus 300, contra vários homens do inimigo, e Deus traz vitória para aquele povo, por meio de Gideão. É por essa razão que Moisés diz a Josué, quando vem falar, olha, ficaram 2 líderes lá entre o povo, eles estão profetizando também.
O Espírito Santo havia sido retirado de Moisés e Deus colocou sobre os líderes, os 70 líderes da nação, mas 2 haviam ficado no acampamento. E Josué vem dizendo, olha, os 2 que ficaram estão profetizando, eu proibi. E Moisés diz, não proíba, oxalá, quem dera o Espírito Santo fosse colocado sobre cada um. E o Pentecoste é justamente isso. Não é o Espírito Santo colocado sobre o Moisés, não é o Espírito Santo revestindo a vida do pastor, é o Espírito Santo sobre a comunidade, sobre a igreja. Justamente porque nós nos revestimos do Espírito Santo quando buscamos o bem da comunidade. Jesus soprou, expirou. Quando a gente pensa em ser revestido do Espírito Santo, como diz o pastor Paulo Borges Jr., com muita propriedade, a gente geralmente pensa na inspiração. Aí você fica cheio do Espírito. A gente pensa de maneira individualista, às vezes egocêntrica. Vou me revestir, vou ficar cheio. Mas como é que ele falou aqui? Ele soprou. Só dá para inspirar se tiver expiração. Por isso a ordem de Paulo aos Efésios é: enchei-vos do Espírito Santo. Como? Expirando, falando, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração, sujeitando-se uns aos outros, por temor a Cristo. Olha o que Paulo está falando. Como é que você se enche do Espírito Santo? Quando você procura encher a comunidade do Espírito Santo. Por que você fala com salmos, hinos, uns com os outros? Por que o Everton nos conduziu com louvores? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Por que a gente fala com hinos, com salmos? Por que a gente se une? Porque é para encher a igreja. Pentecoste veio sobre o povo. E cada um falou num determinado idioma. E o maior milagre é que os ouvintes escutaram cada um no seu idioma. Porque 120 pessoas falando ao mesmo tempo, não dá para entender nada. Mas cada um dos ouvintes escutaram as maravilhas de Deus no seu idioma. O que o Espírito Santo está querendo martelar na igreja? Vocês são coletivo, variedade, etnia, gente de todo tipo, de todo jeito. O meu propósito é o mundo ser reunido, pessoas de todas as nações serem reunidas. É encher a igreja. Não é enchem-se do Espírito Santo, é enchei-vos do Espírito Santo. É buscando o outro. É o que Jesus está falando aqui. Soprou dizendo, recebam o Espírito Santo. E aí ele fala, perdoando os pecados uns dos outros. O que ele está falando? Envolve relação, envolve relacionamento, envolve o outro. Encher-se do Espírito é procurar encher a comunidade, é enchei-vos, envolve relacionamento. Aqui Jesus está expirando, mostrando que é assim que o Espírito Santo nos reveste, quando a gente está focado em viver em paz, perdoar um ao outro, falar de salmos ao outro, de hinos ao outro, cantar, pregar, se unir, se sujeitar mutuamente. É assim que a igreja se enche do Espírito Santo. É assim que nós somos revestidos do Espírito Santo. É assim que a gente não apaga o Espírito Santo. Porque Paulo vai falar sobre não apagar o Espírito Santo. Que a gente pode às vezes apagar, vivendo em murmuração, contaminando uns aos outros com raiz de amargura, se degladiando, mordendo uns aos outros, como a igreja de Corinto. E é por isso, quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Quer ser revestido do Espírito Santo? Quer ter a coragem para testemunhar? Quer ter coragem para encarar a vida? Quer viver livre do medo aprisionador? Busca ser revestido do Espírito Santo, apaga essas coisas e busca o bem da comunidade da fé. É assim que a gente vence o medo, irmãos. É dessa forma que a gente supera o medo. Os discípulos superam o medo dessa maneira, com a presença de Cristo manifesto no meio deles.
Por isso é importante o ajuntamento, a comunhão. Por isso esse momento é singular para nós. Nunca pode ser banalizado, relativizado. Como é que a gente vence? Acatando a palavra de paz. Ele diz: paz seja convosco. Eu vos dei a minha paz, não como o mundo a dá. Não é essa paz ilusória, mentirosa. Eu trago uma paz para vocês, que vocês vão conseguir superar até a fornalha ardente, a morte. Porque você sabe que já passou da morte para a vida. Vocês inclusive vão conseguir se alegrar, porque vocês vão olhar a partir do Cristo ressurreto. Vocês vão continuar vencendo, quando vocês perseveram nessa palavra e continuam a missão de Deus. Estamos aqui para cumprir a missão. A gente não está aqui, e aqui eu vou até colocar esse momento difícil que estamos vivendo, para apenas sobreviver, não querer morrer. Tem muito mais aqui em jogo, tem vidas em jogo, tem gente se perdendo sem o evangelho da graça, sem a mensagem da salvação. Persevera na missão de Deus, e a palavra vai nos dar essa perseverança, e por fim, revestindo do Espírito Santo, e isso a gente faz em comunhão. Pai, nós queremos te dar graças